Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos lendo sequencialmente o Evangelho de João, estamos aprendendo. Espero que você na sua casa tenha a Bíblia e nos acompanhe nos capítulos e nos versículos que são lidos. Nós falamos do primeiro sinal de Jesus em Caná, depois das atividades de Jesus na Judéia, em Jerusalém, com Nicodemos. Falamos da volta de Jesus para a Galileia e a meio caminho a parada de Jesus em Siquém ou Sicar, a conversa com a samaritana, a conversão de samaritanos. Agora volta novamente para a Galileia, a sua pátria. E lá o evangelista anuncia o que os sinóticos também demonstram, um segundo sinal. Leia lá. Só dizer uma coisa aqui antes, padre. É importante que o nosso telespectador em casa também faça durante a semana a leitura desses textos, o que foi lido aqui e o que vai ser lido nas próximas semanas, com um olhar assim um pouco mais crítico, vamos dizer, porque na semana passada o senhor explicou a questão do texto de transição, dos milagres, para poder notar um pouco isso facilitaria o estudo, tá bem? Então continue. Então vamos a partir do versículo 46 do capítulo 4. Ele voltou novamente a Caná, acho que não. Sim, ele voltou. É isso mesmo, ele voltou novamente, não, está aqui, ó, do versículo 47. Ouvindo dizer que Jesus viera... Eu acho melhor começar do 46? Começo. Vamos começar do começo, porque... Ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real, cujo filho se achava doente em Cafarnaum. A mesma coisa, substancialmente, em Mateus 8 e Lucas 7. Ouvindo dizer que Jesus viera da Galileia, da Judeia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho que estava à morte. Disse-lhe Jesus. Agora, aqui esses dois versículos aí que você vai ler agora, quais são eles? É o final do 48, 49 48 e 49. Esses versículos são complicados. Leia novamente o 48. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Por que Jesus se recusa aqui a realizar um sinal? Em outros lugares, mesmo sem ter alguém pedido, mesmo sem ser, digamos, empurrado por alguém, sem ser solicitado por alguém, Jesus se compadece. Por exemplo, no caso do morto, do filho da viúva de Naim, a mulher e ninguém da multidão pediu nada para Jesus. Foi Jesus que se comoveu e ressuscitou o morto. Por que aqui Jesus é intransigente? Leia novamente o versículo. Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Por que a recusa ou a rejeição, a reação negativa inicial de Jesus? Para o evangelista, e nós não estamos aqui analisando a psicologia de Jesus, para o evangelista, esta aqui é uma fé imperfeita, uma fé baseada em sinais e prodígios. E qualquer fé baseada em aparições, em sinais e prodígios, é uma fé imperfeita. Perfeito. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. De Caná a Cafarnaum se desce. Perguntou então a que horas ele sentira melhor.
eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os da sua casa. Foi. Tá bem aí? Tá bem. E creu ele e todos da sua casa. Qual é a relação aqui, então, entre o sinal e o prodígio e a fé autêntica, não a fé imperfeita? A fé imperfeita se baseia no sinal, precisa do sinal, não se dá sem o sinal, o prodígio ou o milagre. A fé autêntica a que ele foi levado o fez caminhar para além do sinal. Ou seja, o sinal foi para ele apenas um indicador. O sinal foi para ele apenas uma direção. Por causa daquele sinal, ele recebeu uma fé, creu e toda a sua família com ele, que ultrapassava o sinal. Dá para entender? Sim. Esta fé última não está mais baseada no sinal. De resto, ele foi para Cafarnaum e não teve modo de constatar a cura do filho ou do servo. Ele só creu na palavra de Jesus. Só chegando em Cafarnaum, vieram trazer-lhe a boa notícia. E ele perguntou a que horas? Foi ontem. E ele percebeu que foi exatamente na hora em que Jesus disse: teu filho vive. Ele foi para casa seguro da palavra de Jesus, mas não mais baseado no sinal. E ao encontrá-lo vivo, a sua fé deixou de se basear no sinal. Ele creu que o filho estava curado mesmo sem ter visto a cura do filho. E depois de ter visto a cura do filho, ele creu. Isso é, ele foi além. Ele não se satisfez com a cura do filho. Ele creu em Jesus. Prodígios. Esta é a primeira leitura que se faz do texto. Os pregadores, quando têm esse texto em mãos, a primeira coisa que insistem é na fé. Agora, atenção. Dias atrás, eu estava vendo um programa religioso e um sacerdote que dizia que é preciso pedir com fé e com muita fé e muita insistência e então se obterá. Bem, aqui é preciso fazer umas certas observações, a meu ver. Não é que tudo que se peça a Deus com a maior fé se obtém. Claro que não. Pode ser que aquilo de jeito nenhum. do plano de Deus, né? Se fizer parte do plano de Deus, sim, mas se não fizer parte, não adianta. Portanto, não é o caso de insistir enormemente na psicologia da fé e levando quase que a pessoa a uma exasperação da fé, para arrancar de qualquer jeito da mão de Deus aquilo que quer. Isto não. E depois isto de jeito nenhum. Não foi atendido, né? É claro, e as mais das vezes a sensação é essa. É essa. Tá, a mais das vezes é. Deus não me e ama. não posso dizer que essa pessoa não pediu com fé. De jeito nenhum. É preciso tomar um certo cuidado. Eu peço com fé, mas a última palavra não depende de mim. A última palavra, o deferimento, digamos assim, do pedido não depende de mim. Depende de Deus. O momento depende de Deus, a hora depende de Deus, a circunstância depende de Deus, e Ele dá como Ele quer e da forma como Ele quer. E pode não dar também. Eu acho que basta olhar para o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então não é o caso de se insistir que, para receber, basta exasperar a própria fé. De jeito nenhum. Se isso pudesse mudar
a plano posição de de Deus. Deus. Não. Não. Agora, existe um segundo tema nesta perícope aqui, além do tema da fé. É o tema da vida. Jesus deu a vida. Houve já umas passagens preliminares para a samaritana, na conversa com a samaritana. Ele havia prometido uma água viva. E a samaritana tinha pedido desta água para não voltar mais ao poço. Agora, Jesus dá a vida. É claro que a vida que Jesus dá neste texto aqui ainda é uma vida deste mundo. Ainda é uma vida biológica. Ainda é simplesmente saúde. E o evangelista não está interessado em saúde corpórea ou corporal. Mas esta vida, saúde, é para o evangelista um sinal, apenas um sinal de uma outra vida que Jesus quer dar e que é a vida eterna. Está bem? Sim. Está lido, estão? Lido. E estamos no fim do nosso... Não, acho que é a primeira parte. É, mas nós não sei, eu não sei se temos um minuto ainda. Então, só concluindo, então, Conclua. essa perícope. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galiléia. E está aí, de Caná a Caná, um segundo sinal é outorga o dom da vida. Claro que tudo se passa aqui na saúde, no físico, mas o importante é que isto é um sinal, esta vida biológica, esta saúde, de que Jesus quer dar uma vida incomparavelmente superior a essa, que é a vida eterna. Bom, agora sim, nós vamos fazer o nosso intervalo e voltamos. Nós estamos de volta e agora vamos para a perícope seguinte. Que é o capítulo Perícope 5. significa o texto seguinte, não é? Capítulo Que é o 5. capítulo 5. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Olha a geografia. Bom, em primeiro lugar, uma festa dos judeus. O texto, o evangelista não especifica que festa é. Parece-me que se trata da festa da Páscoa, embora ela não seja dita aí, não seja explicitamente mencionada. Mas, de qualquer maneira, é uma festa dos judeus. E por que o evangelista insiste em dizer que era festa dos judeus? Porque para ele e para os cristãos de sua comunidade, essa não era mais uma festa decisiva. Ainda que fosse a Páscoa, e as únicas festas judaicas que passaram para o calendário cristão são a Páscoa e Pentecostes, ainda que fosse a Páscoa, essa festa dos judeus, ela é festa dos judeus, porque nenhum de nós mais na Páscoa celebra a saída do Egito. Nenhum de nós mais na Páscoa celebra a peregrinação pelo Sinai. Na nossa Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. Portanto, essa é festa dos judeus. Quem escreve assim, quem fala assim, quem age desta maneira, já estabelece distância entre dois grupos. A época em que este evangelho foi escrito, no final do primeiro século, já o cristianismo era distinto e separado do judaísmo. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda, com 5 pórticos. É interessante. Esta piscina foi encontrada no século passado, século XX, fazendo escavações na propriedade dos padres brancos em Jerusalém. Existe uma congregação de padres chamados padres brancos, que são os missionários da África. Como eles vestem batina branca, eles são conhecidos como padres brancos. Eles são os guardiães de uma basílica construída no século V ou VI, ali nesse lugar, e dedicada a Santana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora. E escavações aí no recinto
dessa basílica, no átrio externo dessa basílica, encontraram exatamente esta piscina. É uma piscina quadrangular, mas com uma divisória no meio. Por isso que ele fala 5 pórticos. Até o século XX não se conhecia essa piscina. Ela foi descoberta agora, exatamente como o evangelista descreve. Portanto, o conhecimento dele, da Jerusalém anterior aos anos 70 da nossa era, devia ser um bom conhecimento. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água. Agora tem um versículo aí, o versículo 4, que eu não sei se está entre parênteses ou se ele simplesmente pulou. Ele Entre pulou? parênteses não tem nada. Do 3 se pula um versículo aí? Não, 3 vai direto para o 4. Qual é o 4? 3, 4. Porque o anjo do Senhor descia de vez em quando. Esse versículo 4, nas melhores Bíblias, está entre parênteses. Ou então, apenas em nota de rodapé, lá embaixo. Por quê? Porque não aparece nos melhores códices. Não está nos melhores códices. Mas aí parece que ele colocou, não é? Que Bíblia é essa que você tem? Jerusalém. Bom, tudo bem. Deveria estar, a meu ver, entre parênteses, ou então no rodapé. É um versículo controvertido, provavelmente não autêntico. Porém, é interessante, porque mostra um pouco da religiosidade popular daquela gente. Leia então esse versículo, que é o 4. Porque o anjo do Senhor descia de vez em quando à piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Bem, aí está o famoso versículo que falta nos melhores manuscritos. Agora, eu disse que ele é interessante porque ele é testemunho de uma crença popular. Provavelmente, esse borbulhar da água deveria ser causado por uma válvula intermitente. E uma crença popular imaginava que um anjo de Deus revolvia a água de vez em quando e a transformava numa água terapêutica, isto é, numa água capaz de curar o primeiro que lá descesse. O evangelista diz isto nesse texto aí, melhor. Os melhores manuscritos não o trazem, apenas alguns o trazem, mas mesmo trazendo, o evangelista não faz não faz sua, essa crendice ou essa crença popular, que era um anjo de Deus. Ele simplesmente diz que havia esse costume, provavelmente uma crendice. A água se agitava, se imaginava que um anjo de Deus mexesse aquela água lá e que o primeiro ficava curado. Bom, essas coisas não acontecem só aí, não é? Sim. Acontece em muitos lugares, conosco também. Continue. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Bom, não quer o texto dizer que há 38 anos ele estivesse ali. Ele estava doente há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Veja, o Jesus que recusou o milagre lá anterior, aqui toma a iniciativa. Percebe a diferença? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Tomou o seu leito e se pôs a andar. Bom, este sinal, que significado traz aqui? É o terceiro sinal.
Mas que significado ele tem para que o evangelista o ache tão importante a ponto de figurar aí no início de um capítulo? Qual é a conclusão que se tira? Jesus pergunta se ele quer ficar curado, o cura, ele se levanta, pega a sua cama, o seu catre e volta para casa. Qual o significado teológico de tudo isso aí? Na perícope anterior, do servo do senhor, do real, do príncipe real, sim, pelo menos havia a questão da fé. Aqui não. Aí, em primeiro lugar, Jesus não recebeu o pedido dele, foi Jesus quem tomou a iniciativa, ele foi curado, foi-se embora e não diz o texto que ele creu. Qual o motivo, então, para se colocar um texto assim, aí? Que é que isso podia fazer com que o leitor se edificasse? Alguém poderia dizer, seria a piedade de Jesus, a compaixão de Jesus ao ver uma outra pessoa sofrer. Mais ou menos como aconteceu com o filho da viúva de Naim. Mas se o evangelista quisesse sublinhar a piedade de Jesus, a compaixão de Jesus diante de um sofredor de 38 anos paralítico, ele teria sido mais explícito. Ele teria que ser mais explícito. Em Lucas diz lá, movido de compaixão. Aqui nada. Então, qual é o significado, qual a importância desse texto para um leitor desse evangelho tão alto, tão teológico e tão místico? Aparentemente não tem. Fora a questão da cura em dia de sábado. Ah, você tocou na questão. É o versículo 9. Isso. Leia. Ora, esse era um dia de sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado, é sábado e não te é permitido carregar teu leito. Ele respondeu, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Eles perguntaram, quem foi o homem que te disse, toma teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Ele sequer se dignou saber quem era Jesus que lhe tinha dado a cura. É um homem obtuso, burro, sem inteligência. Continue o texto. Sim, depois disso Jesus o encontrou no templo e lhe disse, eis que estás curado, não peques mais para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Não tanto para delatar Jesus, mas por uma ulterior burrice. Um idiota. Não compreendeu coisa nenhuma. Agora, a importância deste texto é exatamente ter feito uma cura no dia de sábado. Ter provocado um incidente teológico ou litúrgico em dia de sábado. E ele quis fazer Aí está o porquê dessa perícope aqui. Mas o nosso tempo está esgotado. E agora Jesus, num longo discurso, vai se autodefender. Mas esse discurso fica para a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Um bom domingo a todos, até a próxima semana. Uma